Vamos lá, pessoal! Hoje nós daremos continuidade ao nosso trabalho em conformidade com as nossas readaptações para esta minha aula, agora também na modalidade à distância. E nesta semana nós trabalharemos com duas grades avaliativas. A grade avaliativa da prova do Enem, que é uma prova pretendida por todos vocês, e a grade universal da MAI, por meio da qual vocês poderão se preparar para os outros vestibulares que também prestarão, perfeito? Vamos começar avaliando, destrinchando cada uma das 5 competências da grade do Enem, até para que vocês possam compreender melhor a avaliação dos textos que produziram para as aulas individuais desta semana. Eu pedi para que vocês cronometrassem a feitura do texto, para que possa ser atribuída uma nota a esse texto, e eu quero que vocês compreendam de forma detalhada essa avaliação que será feita nas aulas individuais. Para isso é mais que necessário que vocês tenham acesso às grades e que conheçam cada um dos critérios avaliativos. Vamos começar com a grade do Enem e, a priori, eu acredito que todos vocês já saibam, ainda assim faço questão de reiterar, nós trabalharemos com 5 competências, tá certo? Cada uma das competências vale uma nota máxima de 200 pontos, totalizando 1000 pontos para aqueles que alcançarem nota máxima na redação do Enem. Eu sei que todos vocês têm um aparato necessário para que conquistem o tão sonhado 1000. Vamos lá, vou abrir aqui para vocês. Esse material já foi enviado também. Aqueles que conseguirem imprimir o material, melhor ainda. Para os que não conseguirem, eu peço que assistam a aula num dispositivo diferente para que ao mesmo tempo estejam com o material e possam me assistir por aqui também, perfeito? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a grade para vocês. Então vamos começar aqui com a grade do Enem. Primeira competência, competência 1, vejam o que está escrito: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então vocês serão avaliados nesta competência quanto à adequação à modalidade formal e escrita da língua portuguesa, perfeito? Eu fiz uma tabelinha para que nós entendamos quais são os errinhos a serem retificados nesta competência, isto é, quais serão os conflitos que farão com que vocês percam nota nesta primeira competência, e coloquei uma espécie de nível de gravidade para cada um desses conflitos. Vamos lá, vou abrir aqui para vocês também, para que possam entender como se preparar para o melhor, tá certo? Vamos pensar no seguinte: para a modalidade padrão, que é o foco de avaliação desta primeira competência, nós temos conflitos de impropriedade vocabular, que está dentre os mais graves, de concordância, regência, crase, pontuação, ortografia, acentuação e colocação pronominal, que dentre todos esses conflitos seria o de menor gravidade, a colocação pronominal. Vamos tentar revisar um pouquinho acerca de cada um desses conflitos para que vocês vejam como se preparar. Impropriedade vocabular, que seria a priori o conflito mais grave, é quando eu me utilizo de uma palavra que não é bem encaixada naquele contexto. Vamos supor que eu confunda, por exemplo, os verbos retificar e ratificar. São palavras cuja escrita é bem semelhante, mas cujos significados são distintos. Retificar significa recorrigir. Ratificar significa confirmar, reafirmar. Então, se eu uso retificar num contexto em que eu deveria ter usado ratificar, eu estou cometendo um conflito de impropriedade vocabular, cuja gravidade é um pouquinho maior. Quando eu me utilizo no meu texto de palavras que são imprecisas, de palavras que não fazem sentido, eu acabo sendo prejudicado também em relação à impropriedade vocabular. Então, deem bastante atenção à escolha do vocabulário. A escolha do vocabulário é mais que necessária para que vocês consigam um resultado de excelência na competência 1 da grade do Enem, perfeito? O segundo conflito, concordância. E aí eu quero que vocês se atentem à concordância nominal, à concordância verbal, toda a concordância necessária para a adequação à modalidade padrão da língua portuguesa. Regência, e eu me refiro tanto à regência nominal como à regência verbal. Crase, e o uso de crase está diretamente atrelado ao trabalho com pronome relativo, e eu preciso pensar no seguinte:
Crase é sempre a junção de dois As, da preposição a e do artigo a. Lembrem-se de que nunca haverá crase antes de palavra masculina e não haverá crase antes de um pronome demonstrativo como essa, como toda, porque são pronomes não acompanhados pelo artigo a. Então a crase será a junção da preposição a, que é sempre exigida pelo verbo ou pelo nome que antecede a crase. Por exemplo, eu vou à escola. O verbo ir pede preposição a. Para que eu analise se haverá crase ou não, eu preciso verificar se a palavra a seguir é uma palavra feminina. Se ela for feminina e estiver no singular, haverá a junção da preposição a e do artigo a. Se ela for feminina, se tratar de um substantivo feminino que estiver no plural, haverá preposição a e artigo as. Então, crase, junção da preposição a, exigida pela palavra que antecede o acraseado, e do artigo a ou do artigo as, que acompanhará o substantivo feminino que aparece após o acraseado. Faz sentido isso para vocês? Deem bastante atenção e vejam que crase e regência são dois elementos interligados, porque eu preciso saber a regência para identificar se haverá ou não a preposição exigida. Quando eu penso, por exemplo, na regência do verbo ir, e eu me lembro de que o verbo ir é um verbo transitivo indireto, que pede preposição a, quem vai a algum lugar, eu já sei que há a preposição. Para que eu saiba se haverá crase, isto é, a junção da preposição e do artigo, eu preciso analisar a palavra que aparece a seguir. Eu preciso saber se se trata de um substantivo feminino. Nós temos uma exceção para o pronome possessivo feminino, minha, sua, nossa, em que pode haver crase. O uso da crase é facultativo. Como vocês farão um texto que será avaliado, a minha sugestão é que explicitem no texto mesmo tudo aquilo que for facultativo, para que consigam compartilhar conhecimento com o leitor, para que mostrem para o leitor do texto que vocês dominam. Então, se é facultativo, eu posso usar, por que não usar? Por que não mostrar ao meu corretor que eu sei, que eu domino, perfeito? Outro conflito que costuma ser recorrente no texto de vocês é em relação à pontuação. Vejam só, antes a pontuação era avaliada em dois critérios distintos. Pontuação em relação ao uso de vírgulas, aqui em adequação à modalidade padrão da língua, e pontuação para aqueles conflitos mais graves de predicação, isto é, quando eu coloco um ponto final, por exemplo, separando uma oração subordinada de uma oração principal. Isso atrapalha na coesão, mas agora todos os conflitos de pontuação são avaliados na competência 1 do Enem. Eu quero que nós consigamos dar maior atenção para os casos de vírgula. Alguns alunos, inclusive, compartilharam mensagens comigo, angustiados, porque estão com dificuldades quanto à pontuação, mas para que nós possamos entender todas as funções sintáticas da vírgula, é importante que nós entendamos a estrutura sintática geral, ou seja, que nós treinemos subordinação, que nós entendamos a função de cada oração dentro do período, e nós teremos uma aula só sobre pontuação, mas eu quero que vocês compreendam a função sintática de cada vírgula ali no texto de vocês, seja entre orações, seja dentro de uma oração, e aí nós vamos pensar no aposto explicativo, nós vamos pensar na oração subordinada adjetiva explicativa, que exige vírgula, nós pensaremos nas relações entre orações coordenadas. Para isso nós teremos uma aula exclusiva para que vocês aprendam de uma vez por todas cada uma dessas funções sintáticas, então não se desesperem. Outro conflito é o de ortografia, o outro de acentuação, que é um pouquinho menos grave, e por último, colocação pronominal. Embora o erro de colocação pronominal não seja tão grave, é um detalhe que muitas vezes faz a diferença, que nos impede de alcançar o resultado máximo. Eu estou lidando com alunos que, em maioria, almejam a aprovação no curso de medicina, que é o curso mais concorrido do país. E para que vocês consigam um resultado de excelência na redação, eu não quero que cometam nenhum conflito, inclusive, de colocação pronominal. Nós sabemos que, de acordo com a modalidade padrão, a regra é ênclise, isto é, o pronome depois do verbo. Mas há alguns casos em que aparecem palavrinhas que têm valor atrativo para a próclise. E, nesses casos, a próclise é obrigatória.
olha, próclise, pronome antes do verbo. Palavras de negação, não, nada, nunca, jamais, ninguém, advérbios, pronome relativo, o que é o pronome relativo universal e todas as suas variações. Eu vou compartilhar com vocês uma listinha que precisa ser memorizada em relação a todas essas palavras que têm valor atrativo e que obrigam a próclise. Um outro caso de colocação pronominal é a mesóclise, que é pouco usual. A mesóclise é mais rebuscada. Nós costumávamos ouvir recentemente o ex-presidente Michel Temer usando mesóclise, mas para os textos que costumamos fazer para os vestibulares, não é adequado o uso da mesóclise porque ele não está em conformidade com o nível de linguagem que predomina na maioria dos textos que vocês produzem, perfeito? A mesóclise seria o pronome no meio do verbo. Por exemplo, um ex-presidente disse numa entrevista o seguinte, quando foi questionado em relação ao porquê de ele beber tanto: bebo porque líquido é. Se sólido fosse, comê-lo-ia. Então vejam o lo pronome no meio do verbo. A mesóclise é mais pedante, ela praticamente caiu em desuso. Então eu quero que vocês se preocupem com a ênclise, o pronome depois do verbo, que é a regra da gramática, e com a próclise quando houver palavras que tenham valor atrativo. Para isso eu compartilharei com vocês. Vocês já devem inclusive ter recebido essa listinha com as palavras que têm valor atrativo e que obrigam a próclise para que não percam em relação à colocação pronominal. Perfeito? Vamos analisar aqui agora a grade. Quanto a cada um dos níveis, são 5 níveis em cada competência, para que vocês avaliem a gradação quanto a esses resultados. Notem que essas notas variam de 40 em 40 pontos. Isso significa que a nota numa prova do Enem não pode ser quebrada. Então o aluno não pode, por exemplo, fazer 930. Essa nota variará de 40 em 40 pontos. Há alguns casos em que ela varia de 20 em 20 pontos, porque são 2 corretores que avaliam o texto de vocês. Então, se um corretor atribui 160 e o outro 120, essa nota é quebrada para 140. Se um atribui 160 e o outro 200, essa nota é quebrada para 180. Então aí nesses casos há essa quebra de 20 em 20 pontos. Caso contrário, esse resultado varia de 40 em 40 pontos. Vamos analisar aqui o nível 0, que não é o caso da maioria de vocês maiêuticos. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita e formal da língua portuguesa. É quando o aluno escreve o texto numa outra língua. Para o nível 1, em que o resultado máximo é de 40 pontos, demonstra domínio precário. Então, deem atenção aos adjetivos que eles usam em cada um dos níveis, tá? Domínio precário da modalidade escrita formal da língua. Quando o erro é sistema, ou seja, o erro no texto, o desvio no texto do aluno é a regra e não a exceção. Ele erra muito mais do que acerta. Então, há aqui precariedade quanto a esse domínio. Para o nível 2, demonstra domínio insuficiente. Então, lá no nível 1, o adjetivo usado foi precário. No nível 2, o adjetivo usado foi insuficiente, com muitos desvios, e aí vejam que eles usam muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. Aqui nós vamos avaliar, além da quantidade de erros, muitos erros, a gravidade de cada um desses erros que aparecem no texto, perfeito? Para o nível 3, que é mais ou menos a média da maioria, 120 pontos, nota máxima. Demonstra domínio mediano. Então, se no nível 2 o adjetivo que aparece é insuficiente, aqui nós temos mediano, ou seja, essa adequação está na média. Ele apresenta alguns desvios. No nível 2, vocês viram que apresenta muitos desvios. Aqui agora, alguns desvios. Vamos analisar mais uma vez, não apenas a quantidade, mas a gravidade de cada um desses desvios, em conformidade com a tabelinha que eu compartilhei com vocês, quanto aos erros mais graves, do mais grave para o menos grave, perfeito? Para o nível 4, a nota máxima 160 demonstra bom domínio e poucos desvios. Aqui, para a Maia, nós vamos considerar até 3 desvios, tá certo? Se eu cometi mais que 3 desvios, eu já não consigo alcançar essa nota máxima no nível 4. Mas eu quero que vocês vejam que, a depender da criteriosidade do corretor, pode ser que ele considere, que ele atribua 160, mesmo que sejam mais de 3 errinhos. Mas eu quero que vocês sejam avaliados considerando que o corretor que trabalhará com a redação de vocês será o mais criterioso e o mais rigoroso. Por isso estamos estipulando isso. Eu não sei se vocês sabem, mas mesmo um aluno que alcança a nota máxima, e nós vimos isso quando analisamos o texto do Lucas Felp, que alcançou 1000 na redação em 2018, há
desvios. Ele cometeu ali, se não me engano, 2 desvios. Até 2 desvios eles consideram 200 pontos. Aqui na Maê nós não consideraremos, porque nós não sabemos como será o olhar do corretor para o texto de vocês. Por mais que haja um manual para essa correção, nós estamos nos referindo a um trabalho que é realizado por um ser humano, que também erra, que pode reproduzir preconceitos diante do texto, que pode ser mais criterioso que o outro que está no mesmo grupo que ele. Então nós vamos prepará-los para o mais difícil, portanto não consideraremos nenhum errinho de gramática, nenhum desvio, para que vocês possam alcançar 200 pontos na competência 1. Excelente domínio, é que eles colocam desvios gramaticais de escrita serão aceitos somente como exceção, quando não há reincidência. Então se eu erro, por exemplo, uma vírgula, eu não posso errar a mesma vírgula ao longo de todo o meu texto, porque se eu erro a mesma vírgula ao longo de todo o meu texto, haverá uma reincidência quanto a esse erro. Para a avaliação dos textos que vocês fizerem como simulado, de acordo com o que foi inclusive conversado com a equipe de professores aqui da Maê, nós não consideraremos nenhum erro. Então, para que vocês alcancem 200 pontos na competência 1, vocês não poderão cometer nenhum desvio de gramática, nenhum desvio de adequação à modalidade padrão, seja de convenção de escrita, de escolha de registro, seja em relação a esses desvios gramaticais. Combinado? Perfeito? Vamos lá então para a próxima competência, competência 2. Antes de nós começarmos a discutir sobre a competência 2, quero fazer 2 ressalvas. A separação silábica também será avaliada para que vocês alcancem nota máxima na competência 1. E em relação à escolha de registro, atentem-se à formalidade. Evitem, então, escolha de palavras que sejam, de palavras ou expressões que sejam mais informais ou até mesmo orais, porque, via de regra, quando trabalhamos com um texto dissertativo argumentativo, é importante que haja mais formalidade, perfeito? Vamos começar aqui analisando a competência 2 e é importante que entendamos o seguinte: para a competência 2, nós pensaremos ao mesmo tempo na adequação ao tema, isto é, no devido trabalho com a temática, com a frase temática, na adequação ao gênero cobrado, o aluno precisa demonstrar o conhecimento quanto ao texto dissertativo, argumentativo e as suas partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, e é importante também que nós pensemos nos elementos das várias áreas do saber que serão compartilhados nesse texto, que serão utilizados de forma plena e consistente, ou seja, aquilo que vocês conhecem como repertório sociocultural. Há 2 palavras que precisam estar intrinsecamente relacionadas à escolha desses repertórios: pertinência e produtividade. E eu falarei sobre cada uma delas. Vamos analisar o que vem escrito na definição para a competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, ao mesmo tempo, eu demonstro o conhecimento que eu tenho em relação ao gênero a ser trabalhado, em relação à temática abordada, isto é, ao direcionamento que me foi dado, tanto por meio da temática como por meio da própria proposta de redação, dos textos motivadores, e o conhecimento que eu tenho de outras áreas do saber, conhecimento esse que me ajudará a dar sustentabilidade à minha argumentação, a deixá-la ainda mais consistente. Perfeito? Vamos analisar também os 5 níveis da matriz de referência, tal como fizemos com a competência 1, mas eu quero que nós entendamos aqui alguns elementos que são essenciais para que vocês consigam nota máxima na competência 2. Vamos pensar aqui no tema. O tema, pessoal, é definido a partir da frase temática apresentada na prova de redação, mas eu quero que nós entendamos que há palavras-chave nessa frase temática que precisam ser reproduzidas durante todo o texto. Então, a forma mais prática de eu não tangenciar ou de eu não fugir ao tema é trabalhar com essas palavras-chave em todos os parágrafos do meu texto. Quando eu penso na temática do Enem 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, de dados na internet, eu preciso trabalhar ao mesmo tempo com a manipulação do comportamento do usuário e controle de dados na internet. Se eu ignoro uma dessas partes, eu estou tangenciando a temática. Então, deem atenção a essa reprodução das palavras-chave da frase temática em todos os parágrafos do texto. Não se preocupem quanto à repetição. É claro que nós podemos sim pensar em sinonímias, mas não deixem de trabalhar com essas palavras-chave. Muitas vezes a repetição é inclusive necessária para que eu consiga evidenciar ao leitor do meu texto que eu tenho consciência quanto à temática que me foi cobrada. Perfeito? Vamos lá.
Quero que nós pensemos na estrutura do texto dissertativo argumentativo, apresentação da introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso eu acredito que seja mais fácil a vocês. É importante também que nós pensemos aqui no repertório. O repertório é um requisito fundamental para que eu alcance nota máxima, isto é, para que eu esteja no nível 5, 200 pontos em relação à competência 2. E ele valerá como toda e qualquer informação, fato, citação, experiência vivida, que de alguma forma contribua com o meu argumento. Ou seja, o repertório deve sempre estar em defesa da minha tese, dos argumentos que eu escolho para fundamentar o meu posicionamento, tá certo? O mais importante para que eu consiga dar produtividade, lembraram da palavrinha que eu falei? Para que eu consiga dar produtividade ao repertório é construindo uma relação entre esse meu repertório e o ponto de vista a ser defendido no meu texto. Então o repertório deve estar em defesa desse meu argumento. Perfeito? Coloquei para vocês aqui alguns exemplos, né? Provas concretas, isto é, dados estatísticos, exemplos da realidade, vozes de autoridade, sobretudo quando se trata de citações de especialistas naquela temática. Eu posso usar, inclusive, adágios, ditados populares, música, filme, série, tudo aquilo que acrescentar conhecimento, que seja da minha própria bagagem, na minha construção argumentativa. Quero que nós pensemos no seguinte: eu posso inclusive usar um repertório sim dos próprios textos motivadores, mas isso não será um conhecimento da minha bagagem. Então o uso produtivo da coletânea será avaliado, tá certo? É importante que eu pense nesse uso produtivo da coletânea, mas se eu fico restrito apenas à coletânea, aos textos motivadores, eu não estou compartilhando conhecimento meu quanto a essas outras áreas do saber. E esse exercício de intertextualidade, ou seja, apresentar na minha redação conhecimento que eu tenho em relação às outras áreas do saber, será necessário para que eu consiga alcançar a nota máxima. Há muitos alunos que me perguntam: Fernando, eu tenho que trabalhar com repertório em todos os parágrafos? Pessoal, desde que haja um repertório produtivo, já é possível que eu alcance nota máxima. Mas aqui nós vamos nos preparar para o que há de mais difícil, nós vamos nos preparar para a excelência. Então eu quero sim que vocês apresentem um repertório para contextualização na introdução, um repertório em defesa do aspecto trabalhado ali no D1, isto é, em defesa da ideia central do D1, um repertório em defesa da ideia central do D2. É um ideal. Se nós analisarmos todos os textos que alcançaram notas máximas, vocês perceberão que há um repertório em cada um desses parágrafos, embora não haja uma avaliação quanto à quantidade de repertório, e sim quanto à pertinência e à produtividade desse repertório. Vamos lá. Quero que nós pensemos num repertório que seja legitimado, tá? O que seria um repertório legitimado? Um repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. Então, são considerados conceitos, definições, informações, citações, fatos, referências, tudo aquilo que vocês tiverem da bagagem de vocês. Ele sempre deve estar associado a argumentação. Então não se esqueçam da construção de uma relação direta entre repertório e argumentação, entre o repertório e a ideia central de cada parágrafo. Vamos pensar aqui em pertinência e em produtividade. Pertinência é a associação desse repertório legitimado ao menos a um dos elementos do tema. Então vamos supor que nós trabalhamos, nós trabalhamos na semana passada com a temática sobre a formação de mulheres cientistas no Brasil, os desafios para a formação de mulheres cientistas no Brasil. Se eu consigo trazer um repertório da área da ciência, se eu trago um repertório que tem uma relação direta com as mulheres, né? Por exemplo, eu vou citar Simone de Beauvoir, que é uma figura renomada, seria uma voz de autoridade para qualquer temática que verse sobre mulheres. Veja que ela não necessariamente apresenta uma ideia especificamente relacionada à questão da participação, da atuação das mulheres no meio científico, mas eu consegui trazer um repertório que é pertinente justamente por ele ter uma relação com o assunto dessa frase temática, com mulheres. Então eu não preciso de um repertório específico sobre a formação de mulheres como cientistas, mas eu posso trazer um repertório que tenha pertinência, que tenha a ver com o assunto, com mulheres, por exemplo. Perfeito? Essa associação pode se dar por sinônimos, enfim, não necessariamente eu posso pensar, vamos supor que eu traga uma citação em relação ao ser humano de forma mais abrangente e eu vá construir uma relação entre essa citação sobre ser humano e mulher. Também é uma possibilidade, perfeito? Não necessariamente especificamente sobre as palavras-chave da frase temática, é o que eu quero que vocês entendam.
Quanto ao uso produtivo, o uso produtivo depende da relação que eu construo, ou seja, a relação que eu construirei entre o meu repertório e o meu ponto de vista. Então eu preciso pensar sempre na ponte que será construída de modo a validar esse meu repertório. Tudo bem? Vamos analisar aqui cada um dos níveis para a competência 2, eu quero que vocês pensem nos sinônimos, tá? Em relação às palavras-chave da frase temática, tal como eu disse, é possível repeti-las, é possível trabalhar também com sinônimos ou com palavras que estejam dentro do mesmo campo semântico. Vamos analisar aqui os níveis de cada um dentro dessa matriz de referência, né? Deixa eu abrir aqui para vocês a tabela novamente. Então, competência 2, compreender a proposta de ação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do dissertativo argumentativo em prosa. Então, 3 elementos, né? Aqui eu coloco tema, gênero, mas há uma avaliação também do repertório, perfeito? Não podemos nos esquecer do repertório. Nível 0, fuga ao tema. Apresenta o assunto tangenciando o tema, 40. Como seria um tangenciamento? A formação de mulheres cientistas no Brasil. Desafios para a formação de mulheres cientistas no Brasil. O aluno escreve um texto somente apresentando a crítica situação enfrentada pela mulher no Brasil contemporâneo. O fato de a mulher não ter representatividade, o fato de o machismo ainda ser perpetuado na sociedade contemporânea. Mas não falo sobre a formação de mulheres cientistas, não discorro sobre a atuação das mulheres no meio científico. É um tangenciamento, porque eu abordo a situação da mulher, mas eu não construo as relações devidas para que possa ser analisada a formação das mulheres cientistas. Então, cuidado para não tangenciarem. Nesta semana, houve um índice muito alto de tangenciamento para aquela proposta que eu passei para vocês, quanto ao papel da literatura no Brasil contemporâneo. Muitos alunos, em vez de falarem do texto literário ou da leitura de textos literários, ficaram presos à leitura. E se eu falo apenas de leitura, sem observar a leitura de textos literários, sem dar atenção à literatura, nós temos um problema também de tangenciamento. Então, cuidado para que vocês não tangenciem. A estratégia mais prática para que não haja tangenciamento é o trabalho com as palavras-chave da frase temática e o trabalho de sinônimos também ao longo de todo o texto dessas palavras, perfeito? Vamos lá. Então, para o nível 2, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Cuidado, não façam nenhuma cópia. Eu posso sim utilizar a coletânea de modo produtivo, tal como eu já mostrei a vocês, trabalhando com algum dado, parafraseando, que eu acredito que seja também uma das melhores estratégias. Mas se eu copio trechos motivadores, né? Trechos dos textos motivadores, ou se eu apresento domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, se eu misturo ali outros gêneros no meio dessa produção textual, eu não consigo uma nota que seja maior que 80, tá certo? Vocês podem usar os textos motivadores, mas não copiá-los. De toda forma, um movimento na grade que não valoriza o texto fica preso a um movimento que não valoriza o texto que fica preso aos textos motivadores. Ou seja, eu tenho que apresentar aqui repertório, conhecimentos meus acerca de outras áreas do saber, conhecimentos que podem ser relacionados ao longo do meu texto em defesa do meu ponto de vista. Então, falei sobre 3 características para esse repertório. Ele precisa ser legitimado, ou seja, tem que ser uma citação de alguma voz de autoridade, um dado estatístico, um exemplo da realidade. Eu não posso simplesmente jogar qualquer informação no meu texto. Além de ele precisar ser legitimado, ele precisa ser pertinente, ou seja, ele tem que ter uma relação com algum assunto ali dessa frase temática. Ele não precisa ser diretamente vinculado às palavras-chave dessa frase temática, mas ele precisa ser pertinente, eu preciso construir essa relação. E produtivo, o uso tem que ser produtivo, ou seja, eu preciso usar esse meu repertório sempre em defesa do meu ponto de vista, sempre em defesa da minha tese. A produtividade é mais importante que a pertinência. Por exemplo, se eu escolho um repertório específico sobre a formação de mulheres cientistas no Brasil, mas esse repertório não está em defesa da minha tese, eu perderei nota de toda forma, eu não soube usá-lo com produtividade. Então notem que a produtividade é o que há de mais importante a ser observado quando eu selecionar aqueles repertórios que serão utilizados. E essa seleção deve ser feita no meu projeto de texto. No momento em que eu organizo aquilo que será trabalhado no meu texto, em que eu faço um esqueleto do texto, eu penso então na minha tese, nos argumentos que fundamentaram essa minha
tese, isto é, nos assuntos principais a serem trabalhados em cada parágrafo de desenvolvimento e, respectivamente, nos repertórios que eu usarei em defesa do assunto que eu escolhi para cada parágrafo de desenvolvimento, para que haja um uso produtivo desse repertório. E aí eu preciso pensar tanto nos recursos coesivos, dos quais eu me utilizarei. Quando eu trago, por exemplo, um filme, eu vou comparar esse contexto fictício com a realidade, eu começo o próximo período com um fora da ficção e construo essa relação. Então vejam que há uma construção tanto estrutural, quando eu penso no trabalho com recurso coesivo, como semântico. Eu preciso desenvolver aquela ideia, construir uma relação entre essas ideias. Aqui, então, para 80 pontos, o aluno fica preso aos textos motivadores, tá? Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível, nível 3, e apresenta o domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. O previsível é artificialmente criado pelos textos motivadores, né? Então não é uma argumentação que extrapole esses textos motivadores. Não significa que eu não possa construir uma argumentação em conformidade com o direcionamento que me é dado, mas eu não posso ficar preso àquilo ali, ou seja, eu preciso trazer repertórios que não estejam nesses textos motivadores, perfeito? Nível 4. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, apresenta bom domínio do texto, com proposição, argumentação e conclusão. A argumentação consistente é um conceito demasiadamente importante para a feitura do texto de vocês, né? Para que haja consistência, eu preciso sustentar a minha opinião, eu preciso apresentar os porquês, eu preciso trabalhar com relações de causa e consequência, com relações de explicação, de justificativa, simultaneamente a construção produtiva, de uma ponte produtiva entre repertório e argumentação. A aula que vocês tiveram sobre as estratégias para o desenvolvimento é mais que necessária para que vocês consigam compreender o que seria uma argumentação consistente. Então sempre pensem na pergunta, por quê? Tá certo? Eu não posso simplesmente jogar a minha opinião, eu tenho que saber explicá-la, justificá-la, exemplificá-la, apresentar repertórios em defesa dessa minha opinião, em defesa desse meu ponto de vista. Para a nota máxima, ali no nível 5, nós temos o desenvolvimento do tema por meio de uma argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então o texto do aluno deve ter repertório sociocultural produtivo. Se eu não construo essa ponte que materializa a produtividade, isto é, se esse meu repertório não estiver em defesa do meu ponto de vista, de nada adianta que eu entupa o meu texto de informações. Então vejam que muito mais importante que a quantidade de repertórios é a qualidade em relação a esse uso produtivo do repertório, perfeito? Vamos lá. Agora, é muito importante que nós pensemos num conjunto informacional. Como eu disse a vocês, não fiquem presos a apenas um. Tentem trabalhar com o repertório na contextualização, no parágrafo de introdução, e em defesa de cada uma das ideias centrais a serem trabalhadas em cada parágrafo de desenvolvimento. Perfeito? Conforme eu disse para vocês na aula que nós tivemos, na última aula presencial, é importante nós pensarmos no seguinte: temática do Enem do ano passado, a democratização do acesso ao cinema. Se uma das causas que eu apontei para que não haja essa democratização foi a desigualdade socioeconômica, eu vou pensar então num repertório que me ajude em defesa desse meu ponto de vista, ou seja, de um repertório que me ajude a sustentar o argumento de que a desigualdade socioeconômica é um problema no Brasil que impede a democratização do acesso ao cinema. Ficou claro? Lá na minha introdução, se eu tenho um repertório que é mais pertinente ainda, isto é, que é mais atrelado ao assunto da frase temática, melhor ainda, porque ali, geralmente, quando eu começo meu parágrafo de introdução já apresentando um repertório, eu estou contextualizando, não foi ainda apresentado um ponto de vista. Então, vejam só a dica que eu estou dando para vocês. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas é mais interessante que lá no meu parágrafo de introdução, no início do parágrafo, eu apresente um repertório que esteja de alguma forma mais atrelado ao assunto da frase temática, para que nos parágrafos de desenvolvimento eu utilize repertórios em defesa do meu ponto de vista, isto é, em defesa do ponto de vista a ser desenvolvido em cada parágrafo, a ser destrinchado em cada parágrafo. Fez sentido isso para vocês, pessoal? Vamos começar então aqui agora com a competência 3. Pessoal, para a compreensão da competência 3, é importante que nós entendamos a descrição dessa competência. Selecionar, então anotem essas palavrinhas: selecionar, relacionar,
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, aqui há uma relação quase direta entre competência 2 e competência 3. É por isso que não costuma haver discrepância nesses resultados. A nota que o aluno alcança na competência 2, via de regra, é a mesma da competência 3. Não existe uma regra, mas geralmente o que acontece é uma equidade entre esses dois resultados, porque são duas competências diretamente relacionadas. Aqui nós vamos avaliar então a construção de sentido do texto, tá certo? Todo o caminho percorrido em defesa de um dado ponto de vista. Vocês precisam selecionar os argumentos mais adequados, ou seja, aqueles que sejam os mais consistentes, em conformidade com a própria frase temática, com o direcionamento dado na coletânea e com o conhecimento que vocês têm, relacionar todas essas informações, organizar todas essas informações de forma clara e de forma estratégica e interpretar tudo que for trabalhado no texto, para que possam desenvolver uma efetiva defesa de ponto de vista. Perfeito? Então nós a todo momento falaremos de defesa do ponto de vista, defesa do posicionamento, defesa da tese. Perfeito? Vamos lá. Quero que nós entendamos o seguinte, vamos pensar aqui na descrição de cada uma dessas palavrinhas, o significado de cada uma delas, tá? Selecionar seria uma escolha estratégica quanto aos argumentos e, respectivamente, as informações que eu trarei, aos elementos de informatividade das outras áreas do saber em defesa desses meus argumentos. Perfeito? Então eu vou selecionar aquilo que for mais estratégico para a construção do meu texto. Quando vocês recebem uma frase temática, eu costumo sugerir que façam uma espécie de mapa semântico. Então vocês anotam tudo aquilo que vocês sabem em relação àquele tema ou em relação ao assunto de modo mais abrangente, mas no momento em que vocês projetarem o texto, haverá uma seleção do que é de fato relevante para essa construção argumentativa. Então este momento de seleção deve ser também estratégico. Eu vou escolher repertórios, por exemplo, que estejam em defesa da ideia central que eu escolhi para cada parágrafo de desenvolvimento. Ou um repertório para minha contextualização que estará também em conformidade com toda a construção do meu parágrafo de introdução. Perfeito? Faz sentido isso para vocês? A relação é necessária no plano sintático e no plano semântico. Então nós vamos pensar tanto nas questões estruturais como nas ideias que estão a ser relacionadas. Ou seja, eu preciso deixar claro, deixar em evidência o caminho que será percorrido durante todo o texto. Tudo bem? A organização é mais que necessária também para que vocês possam considerar tanto a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, como as construções que vocês farão entre o repertório e o argumento, entre os períodos, entre os parágrafos, todas as relações que são estabelecidas ao longo desse texto, seja interparagrafalmente, seja intraparagrafalmente, isto é, entre os períodos de cada parágrafo. É importante que haja a interpretação. Perfeito? Ou seja, eu vou compartilhar todo o meu conhecimento. O meu texto ele precisa, antes de tudo, ser inteligível, passível de compreensão por qualquer um que o ler. Eu não escrevo para que eu mesma compreenda o que eu escrevi, eu escrevo para que o outro possa compreender. E deem atenção também às interpretações que vocês fazem, das citações que vocês usam no texto, as interpretações que vocês fazem de quaisquer repertórios que sejam trabalhados, a interpretação dos próprios textos motivadores, para que não haja nenhum equívoco quanto a essa interpretação necessária também à excelência na competência 3. Tudo bem? Quero que nós pensemos no seguinte: tem que haver a defesa de um ponto de vista, tá certo? Tem que haver um projeto de texto, e esses indícios do projeto de texto estão lá na introdução, quando eu compartilho previamente o meu posicionamento e os argumentos que fundamentarão esse meu posicionamento, que representarão respectivamente a ideia central de cada parágrafo de desenvolvimento, e que devem ser retomados na conclusão. Lembrem-se do que nós já vimos na nossa aula de conclusão, perfeito? E do desenvolvimento desses argumentos, ou seja, cada um desses argumentos será destrinchado, né? O argumento do parágrafo 1 será destrinchado no D1, o argumento do D2 será destrinchado no D2, então esses argumentos precisam ser devidamente desenvolvidos, tá? Vamos analisar aqui os níveis, né? Os cinco níveis da competência 3 em conformidade com a matriz. Vamos
Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês a grade novamente. Então, competência 3. Aqui nós temos uma proposta de análise do trabalho com o tema também, argumentação, coerência. É importante que há um paralelo, como eu já disse a vocês, entre a competência. É importante que nós notemos que há um paralelo entre a competência 3 e a competência 2. Nível 0. Apresenta informações, fatos, opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Ou seja, tem que fugar o tema. Vejam que se eu fugir ao tema, eu tiro 0 na competência 2 e eu tiro 0 na competência 3. Então, notem essa relação intrínseca que há entre essas competências. Até porque a avaliação de uma depende da avaliação da outra também. Para o nível 1, apresenta proposta... Mudei aqui a competência, pessoal, me perdoem. Para o nível 1, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, não pouco relacionados. Então, olha aqui, pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Vejam a importância da defesa do ponto de vista na competência 3, tá certo? Então, aqui é uma espécie de tangenciamento, uma argumentação incoerente sem defesa de ponto de vista. Para o nível 2, que seria já uma nota de 80, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados, contraditórios. Então, não houve capacidade interpretativa, não houve organização exigida, não houve repertório, né? Vejam aqui, limitados aos argumentos dos textos motivadores. Tudo bem? Nível 3, vocês viram que tanto na competência 2 como na competência 3 eu sou avaliado, então, em relação a essa minha limitação. Se eu ficar preso aos textos da coletânea, aos textos motivadores, eu não conseguirei nota máxima, nem na competência 2, nem na competência 3. Isso ficou claro para vocês? Vamos aqui para o nível 3. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados. Então, ali eu tinha desorganizados e contraditórios. Se não houver nenhuma contradição no meu texto, mesmo que eu fique preso aos textos motivadores, eu tenho chance, então, de alcançar 120 pontos. Então, vamos lá. Eu posso alcançar 120 pontos, mesmo estando preso aos textos motivadores, se não houver nenhuma contradição, se eu conseguir apresentar um ponto de vista que seja devidamente defendido durante todo o meu texto e desde que eu consiga também organizar. E vejam que ele ainda usa pouco organizados, né? Mas sem contradição eu já consigo 120 pontos. Então notem que aqui claramente há uma avaliação da coerência. E quando nós pensamos em coerência, é importante nós entendermos coerência intratextual, isto é, a coerência quanto às relações dentro do meu texto, e coerência extratextual. O que seria essa coerência extratextual? Se eu, por exemplo, trago... se eu afirmo que o Brasil é hoje o primeiro país no ranking mundial, né, ele alcança a primeira colocação entre os países mais ricos do mundo. Essa é uma informação incoerente, extratextualmente, porque ela não condiz com o plano do mundo real, perfeito? Então eu tenho que pensar na coerência intratextual e extratextual. Vamos lá para o nível 4. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, tem organização, com indício de autoria. O que seria esse indício de autoria? Organização textual, a demonstração de uma argumentação crítica, houve indícios do projeto de texto, não há um aprisionamento aos textos motivadores, então aqui eu acredito que já apareça, né? Já apareça um repertório, mas ainda não alcança excelência, provavelmente não há um máximo de produtividade em relação a esse repertório, não houve um trabalho de seleção, relação, organização, interpretação, perfeito? Aqui para o nível 5, nota máxima, vejam as palavrinhas que eles usam. Informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma consistente e organizada, e aí nós pensamos na definição do que seria essa consistência. A autoria em defesa de um ponto de vista, né? Então aqui nós temos como autoria consistência e organização, tá? É importante nós pensarmos, a meu ver, em 3 palavrinhas: consistência, organização e informatividade. Porque eu consigo trabalhar com uma argumentação crítica, com uma argumentação que não seja previsível, mas em conformidade com o direcionamento que me foi dado pelos próprios textos motivadores, sem ficar presa aos textos motivadores. Eu consigo organizar todos os fatos, opiniões, informações em defesa desse meu ponto de vista, e eu consigo apresentar repertórios com máxima produtividade. Então aqui nós temos para a nota máxima o que seria a autoria exigida pela prova do Enem: consistência, organização e informatividade. Essas são 3 palavrinhas que, a meu ver, não podem faltar para que vocês pensem no texto de vocês, para que projetem o texto de vocês. Consistência, organização e informatividade. Então, uma argumentação crítica que não seja previsível, em que
não haja incoerência, em que tudo seja muito bem organizado, muito bem relacionado, muito bem interpretado e com elementos de informatividade, isto é, com compartilhamento de elementos de outras áreas do saber que estejam em defesa do meu ponto de vista. Ficou claro, pessoal? Vamos agora analisar a competência 4, tá certo? A competência 4 da grade do Enem diz respeito ao trabalho com coesão. Eu quero que nós pensemos na coesão referencial, na coesão interparagrafal, inclusive no trabalho com os operadores argumentativos entre os parágrafos, para que seja estabelecida a devida relação entre os parágrafos, e na coesão sequencial. Todos os recursos coesivos devem ser trabalhados de forma diversificada e devem aparecer intraparagrafalmente, isto é, entre os períodos dos parágrafos, e interparagrafalmente, entre os meus parágrafos, perfeito? Vamos analisar aqui um pouquinho os níveis dessa matriz. Vamos lá, deixa eu abrir aqui com vocês a grade. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nível 0, não articula as informações. Nível 1, articula as partes do texto de forma precária. Nível 2, articula as partes do texto de forma insuficiente. Nível 3, 120, articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações. Então, eu uso um recurso coesivo de forma inadequada. Por exemplo, que costuma acontecer recorrentemente nos textos de vocês. Coloco um no entanto quando não há relação de oposição. Eu só posso usar uma conjunção adversativa se houver uma relação de oposição. Ou quando eu uso o recurso sequencial, quando na verdade a relação construída é, por exemplo, de oposição. Então deem atenção à adequação dos recursos coesivos que vocês utilizarão em todo o texto, perfeito? Aqui nós temos então, se não há diversificação dos recursos coesivos e se há alguma inadequação, 120 pontos. Nível 4, 160 pontos. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado. Então, desde que eu apresente recursos coesivos diversificados, e aí eu vou compartilhar com vocês uma tabelinha só com esses recursos coesivos, na aula de conclusão nós já compartilhamos todos os conectivos conclusivos. Quero que vocês rememorizem os conectivos de oposição, os conectivos para sequência, os conectivos para relação de causa e consequência, para que consigam materializar essa diversificação no texto de vocês. Aqui eu consigo 160 por meio da diversificação, mas não obtenho 200 pontos porque houve inadequação em relação ao trabalho com esses recursos coesivos. Vejam que eles colocam para o nível 5, equivalente à nota máxima. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então só haverá nota máxima se não houver nenhuma inadequação quanto ao uso dos recursos coesivos e se houver essa diversificação que é exigida, perfeito? Vamos para a competência 5, que diz respeito à proposta de intervenção. Nível 0, não apresenta proposta de intervenção ou a proposta não está relacionada ao tema ou ao assunto. Então, cuidado, de nada adianta apresentar uma proposta de intervenção se ela não estiver relacionada ao tema ou ao ponto de vista defendido durante todo o texto. É muito importante que nós entendamos que a proposta de intervenção precisa estar intrinsecamente relacionada às construções argumentativas do meu texto. Isto é, eu só posso propor solução para os problemas com os quais eu tenha trabalhado durante todo o meu texto, perfeito? Nível 1, apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto, não foi relacionada à especificidade da frase temática, as palavras-chave dessa frase temática, ao recorte temático. Em nossas primeiras aulas eu diferenciei com vocês tema de recorte temático. O tema é mais abrangente, ele diz respeito ao assunto, enquanto o recorte temático está diretamente relacionado às especificidades daquela frase temática, as palavras-chave daquela frase temática, inclusive ao meu posicionamento diante da frase temática, perfeito? Nível 2, elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto, fica ainda em 80 pontos. Nível 3, elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão. Mediana porque não apresenta os 5 elementos que são exigidos para a nota máxima. Então, além de a minha proposta precisar estar intrinsecamente relacionada aos problemas abordados no texto, eu preciso também pensar nos 5 elementos: agente, ação, modo de execução, o detalhamento e a finalidade. Vamos para o nível 4, elabora bem proposta de intervenção, mas continua ainda não apresentando todos os elementos.
Nível 5, elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Pessoal, então eu preciso pensar numa proposta que solucione os problemas que eu tenha abordado durante todo o meu texto e em propostas que apresentem os 5 elementos exigidos, perfeito? É demasiadamente importante que haja evidências da minha vontade de intervir no problema, da minha vontade de superar o problema, de solucionar o problema. Por isso a importância de eu pensar no uso das orações substantivas, tal como eu comentei com vocês na aula sobre estratégias de conclusão, isto é preciso que o Ministério da Educação promova, então é preciso que, é necessário que, urge que, são expressões que me ajudam para evidenciar essa minha vontade de intervir no problema, além do verbo no imperativo, porque aí eu estou apresentando uma ordem, tá certo? Então deem atenção ao trabalho com as orações substantivas, é preciso que, é necessário que, é urgente que, urge que, e no uso do verbo no imperativo para que haja a evidência dessa minha vontade de intervir no problema. Eu vou analisar com vocês aqui agora um texto de uma aluna nossa, a Bárbara Sampaio, que conseguiu 980 pontos na redação. Ela perdeu apenas na competência 1, para que vocês entendam como materializar um pouquinho disso tudo que nós vimos em relação a cada uma dessas 5 competências que estão na grade do Enem, perfeito? Quero fazer também um reforço em relação à proposta de intervenção. Vocês não serão avaliados quanto à quantidade de propostas, mas quanto à qualidade da proposta. Somente a proposta detalhada, que apresentar todos os 5 elementos, é que será considerada para essa avaliação. Mas cuidado com o projeto de texto. Então, se eu desenvolvi 2 problemas distintos para o meu projeto de texto, que é avaliado na competência 3, a relação de tudo aquilo que eu desenvolvo no meu texto, o interessante é que eu apresente, então, 2 propostas. Veja que isso depende mais do projeto do que da avaliação na competência 5. Ficou claro a vocês? Vamos juntos analisar o texto da Bárbara Sampaio. Então, todos vocês já estão com esse texto em mãos e eu vou fazer a leitura com vocês. A Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, objetivou apresentar um novo conceito de arte e promover entretenimento a toda a população. Perfeito. Aqui eu vou fazer algumas observações. Ela começou então um parágrafo de introdução já apresentando um repertório. É um repertório pertinente porque ele versa acerca da arte. O cinema é uma forma artística, é uma forma de manifestação artística. É um meio de produção artística, perfeito? Quero fazer uma observação aqui em relação à palavra novo, né? Ficou parecendo um Mzinho aqui, ó, e pode ser que isso a tenha prejudicado também. Deem muita atenção à questão da legibilidade para que vocês não sejam prejudicados injustamente. Vamos lá. Ela começa então agora uma relação de oposição por meio do uso do conectivo adversativo, da conjunção adversativa. No entanto, ao se observar a realidade do Brasil contemporâneo, percebe-se que as novas formas de lazer não encontram-se, aqui teve um errinho de colocação pronominal, porque a palavra não é uma palavra que atrai o pronome. Por isso aqui a obrigatoriedade da próclise. Então não se encontram. Seria a estrutura correta. Façam essa retificação. No entanto, ao se observar a realidade do Brasil contemporâneo, percebe-se que as novas formas de lazer não se encontram totalmente acessíveis. Haja vista que o número de cinemas não é distribuído, aqui está escrito distribuído. Qual é a pronúncia da palavra? Distribuído, distribuído, faltou um acento. Perfeito? Não é distribuído de modo igualitário nas regiões brasileiras. Ok, então vamos lá. Ela começou falando da arte. Vou fazer uma observação em relação a esse primeiro período ainda, porque eu acredito aqui que seja necessário o uso do artigo A antes da palavrinha população, porque quando ela fala a toda a população, ela não quer se referir a qualquer população, mas a toda a população brasileira, perfeito? Então, a toda a população, coloquem aí o artigo A antes desse substantivo feminino população. No entanto, ao se observar a realidade do Brasil contemporâneo, percebe-se que as novas formas de lazer não se encontram totalmente acessíveis. Haja vista que o número de cinemas, eu faria o seguinte, eu construiria aqui agora um aposto explicativo para melhor relacionar o cinema à arte, porque ela começa com um repertório que é sim pertinente, que diz respeito à arte, mas é importante explicitar que o cinema é um meio de produção artística. Então eu colocaria essa informação para melhor linkar esse repertório por meio do qual eu comecei o meu texto e a minha construção argumentativa. Então vejam um acréscimo que eu faria, eu traria um aposto explicativo aqui depois da palavra cinemas. Haja vista que o número de cinemas, vírgula, meios de produção artística ou meios de manifestação artística,
não é distribuído de modo igualitário nas regiões brasileiras. Perfeito. Nesse sentido, vale ressaltar que a precariedade de projetos educativos que estimulem a ida aos cinemas e a ausência, aqui eu acredito que seja isso, a ausência, e vejam que ficou um pouquinho ilegível também, não dá para enxergarmos muito bem o acento, tudo isso prejudica na competência 1. E a ausência de investimentos em infraestrutura urbana configuram-se como os principais impasses para a democratização do acesso às salas cinematográficas na contemporaneidade. Pessoal, eu discuti com os alunos do ano passado e fiz algumas discussões, ainda que superficiais, com vocês também, no início deste semestre, em relação ao fato de que os textos motivadores delimitavam muito a construção argumentativa em relação às salas de cinema, né? Eles falaram muito sobre salas de cinema. Então é normal que o aluno pense aqui também, não no cinema de modo mais abrangente, mas na sala de cinema, né? No espaço cinema, perfeito? Então aqui ela trouxe duas causas principais para que o cinema não seja democratizado, né? A primeira causa, a precariedade de projetos educativos que estimulem a ida aos cinemas, e ela apresenta também como segunda causa a ausência de investimentos em infraestrutura urbana, porque ela fala da questão da não distribuição igualitária nas regiões brasileiras. Vejam que as relações aqui poderiam ser melhoradas. Então aqui já seria interessante que nessa relação de explicação da linha 3 para a linha 4, ela já apresentasse esses dois argumentos. Caso contrário, fica estranho, porque há uma restrição aqui nesse período só para a questão geográfica, e depois ela apresenta um outro problema que não havia sido citado em nenhum momento, né? Percebe que as novas formas de lazer não se encontram totalmente democratizadas, vírgula. Nós poderíamos colocar, né, haja vista... A não ser que nós colocássemos o seguinte, haja vista o ínfimo número de cinemas distribuídos, aí ficou estranho também o distribuído, né? O número de cinemas não é distribuído, dá para melhorarmos. Haja vista o ínfimo número de salas de cinema nas regiões brasileiras e o desinteresse de grande parte da população. Nesse sentido, vale ressaltar que a precariedade de projetos educativos que estimulem a ida aos cinemas e a ausência de investimentos em infraestrutura urbana que promovam a distribuição igualitária das salas cinematográficas configuram-se como os principais impasses para a democratização desse meio artístico na contemporaneidade. Compreenderam o que eu fiz? Então eu fiz algumas alterações. É importante que vocês olhem para o texto e que escutem todas as alterações aqui por mim propostas. Então, já no finalzinho ali da linha 3, em que ela apresenta uma relação de explicação, eu falo tanto do baixo número, né, desse ínfimo número de salas de cinema e do desinteresse de grande parte da população. Continuo com nesse sentido, em vez de colocarmos apenas a ausência de investimentos em infraestrutura urbana, eu retomei a questão de não haver essa distribuição igualitária nas regiões brasileiras, e aí para não repetir salas cinematográficas, aqui na linha 7 eu troquei por meio artístico, inclusive como uma forma de retomada do elemento de informatividade com o qual ela começa essa introdução, perfeito? Vamos dar sequência então aqui aos parágrafos de desenvolvimento. Diante desse cenário desigual, legal, retomou a questão da desigualdade, teve o recurso coesivo, operador argumentativo interparagrafal diante desse cenário. Para que se possa compreender a relação entre educação e lazer, é válida a priori uma profunda reflexão. De acordo com o filósofo prussiano Immanuel Kant, a construção do homem está diretamente relacionada às formas de ensino, inclusive os hábitos culturais. Aqui eu colocaria, inclusive, aos hábitos culturais. Todavia, é indubitavelmente notória a ausência da educação escolar acerca da importância do cinema como entretenimento e bagagem cultural. Desse modo, é fato que a falta de notoriedade social no que diz respeito é um pouquinho informal, a necessidade de frequentar as salas cinematográficas dificulta o amplo acesso a esse meio de diversão, uma vez que a sociedade passa a conformar-se com os pouquíssimos programas apresentados pelas televisões brasileiras, né? Aqui nós poderíamos colocar não pela televisão, mas pelos programas televisivos brasileiros, né? Não a televisão, mas o programa veiculado nessa televisão.
Então vamos entender. Ela começa ressaltando a importância de uma profunda reflexão, traz uma ideia do Kant, né? Seria aqui um repertório que está em defesa do ponto de vista dela. A construção do homem está diretamente relacionada às formas de ensino. Por que está em defesa do ponto de vista? Porque eu sei que a ideia central desse parágrafo será a falta de projetos educativos que estimulem a ida às salas cinematográficas. E aí a relação, todavia, uma relação de oposição, porque aqui nós não temos, então, formas de ensino que ajudam na construção de um homem consciente quanto à importância do cinema. Por isso a relação de oposição, o uso do todavia, conjunção adversativa. É indubitavelmente notória a ausência da educação escolar eu colocaria o seguinte, é indubitavelmente notória a falta de projetos educacionais acerca da importância do cinema como mecanismo de entretenimento, formação cultural e artística. Então eu falaria tanto do entretenimento, da cultura e da arte, até para não abandonar a relação que ela apresentou lá na introdução. Perfeito? E aí continuaríamos, né? Desse modo já será o momento aqui de fechar o parágrafo. É fato que aqui não seria falta de notoriedade social, dá para melhorarmos também, né? Desse modo, é fato que nós poderíamos questionar aqui a educação, né? É fato que essa precariedade educacional, no que diz respeito ao estímulo, em vez de necessidade, né? Ao estímulo de se frequentar as salas cinematográficas, dificulta o amplo acesso a esse meio. Aqui eu não deixaria só de diversão, né? Dificulta o amplo acesso a esse meio de diversão, porque nós colocamos ali entretenimento, cultura e arte, né? Nós trouxemos isso na linha 12, de acordo com a reformulação por mim proposta. Então, desse modo, é fato que, para não usarmos falta de novo, nós colocamos a precariedade educacional, no que diz respeito aos estímulos para que o brasileiro frequente as salas cinematográficas, dificulta o amplo acesso. Aqui nós podemos colocar uma sinonímia, né? O cinema ele foi chamado de sétima arte, então eu posso trazer isso aqui, o amplo acesso à sétima arte, uma vez que a sociedade, desinteressada devido a, aqui nós podemos fazer essa relação de causa, né? Desinteressada devido às falhas do próprio processo de ensino, em vez de conforma-se, né, nós podemos colocar, torna-se refém das manipulações dos programas televisivos brasileiros. Ponto. Perfeito? Poderia trazer isso aqui. Então vejam que ela faz um parágrafo muito simples, em 3 períodos. No primeiro período, ela apresenta a importância de uma reflexão para que nós possamos entender a situação. Ela traz já o repertório e dentro, aliás, são 4 períodos, né? Me perdoem. No primeiro período, ela apenas ratifica a importância de uma reflexão. Começa o segundo período com uma análise filosófica. Por isso, essa ratificação quanto à importância de uma profunda reflexão. Traz uma relação de oposição para mostrar que no Brasil não há essa formação educacional necessária, né? E aí ela restringe essa precariedade educacional quanto ao estímulo para a frequência nas salas de cinema, e um último período para fechar a ideia aqui trabalhada. Ademais, começou então com outro operador argumentativo, D2, para estabelecer uma relação de acréscimo. Agora ela falará sobre um outro aspecto, que seria essa questão da divisão igualitária quanto ao número de salas de cinema nas regiões brasileiras. Concomitantemente à falta de consciência social, legal, a negligência quanto aos investimentos. Então, olha o que ela fez. Antes de ela apresentar o outro problema, ela faz uma breve retomada do assunto trabalhado no D1. Concomitantemente significa ao mesmo tempo, né? Concomitantemente à falta de consciência social, a negligência quanto aos investimentos em infraestrutura urbana caracteriza-se também como um desafio para o acesso ao cinema. Posto isso, segundo a Constituição Cidadã de 1988, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Todavia, repetiu, olha aqui, não teve essa diversificação tão exata. Pode ser que isso aqui tenha passado despercebido, considerando o fato de que o corretor tem apenas 3 minutos para avaliar essa redação. Então, ela repetiu aqui o conectivo, né? Todavia, aqui nós poderíamos colocar no entanto, entretanto, não obstante, evidencia-se que essa responsabilidade governamental não é devidamente cumprida, em vista... Lembra que eu falei para vocês da carga semântica de cada expressão? Para a relação aqui de causa e consequência, como eu vou reforçar um aspecto negativo, eu traria em decorrência, tá certo? E não em vista.
em decorrência da má distribuição de cinemas nas regiões brasileiras. Aqui ela pode ser mais específica também. Eu poderia colocar em decorrência da má distribuição de cinemas nas regiões brasileiras, já que as áreas urbanas e periféricas não contam com esse meio de produção artística, algo nesse sentido, para especificar nessa questão da má distribuição, para mostrar que as salas de cinema estão predominantemente nos grandes centros urbanos, e não na região rural e não na região periférica, nessas regiões que são mais afastadas e menos privilegiadas, portanto. Aqui ela começa que é justificada, né? Vejam que ela poderia ter usado então uma locução conjuntiva para explicação, já que, mas ela usa o que? Aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela explicará essa má distribuição. Então faltou uma vírgula aqui antes desse que. Toda vez em que eu trabalho com uma oração subordinada adjetiva explicativa, eu preciso obrigatoriamente colocar a vírgula antes do que. E aí ela traz que é justificada pela ausência, repetiu a palavra ausência também, já tinha usado a palavra ausência, né? Em outros momentos aqui do texto. De estruturas locais para... Aqui eu não entendi. De estruturas locais para comportar salas cinematográficas. Então vejam que há alguns conflitos de legibilidade que prejudicam também. Aqui ela poderia ter trazido o seguinte, aquela explicação que eu sugeri, vírgula, já que as salas de cinema concentram-se nos grandes centros urbanos em detrimento das regiões rurais e periféricas. Sendo assim, notas que a inoperância estatal viola cruelmente o direito do brasileiro, vírgula, porque eu vou começar uma generalização brasileira de modo geral, vírgula, que apresenta os meios de entretenimento cada vez mais restritos. Ficou estranho falar que o brasileiro apresenta, né? Notem que o que, ele sempre retoma a palavra que está a palavra mais próxima. Então não é o brasileiro o sujeito aqui do apresentar, né? Viola cruelmente o direito do brasileiro. Aí eu colocaria, vírgula, cujo acesso aos meios de entretenimento, cultura e arte são cada vez mais restritos. Porque aí eu falo do acesso do brasileiro, cujo para essa relação de posse, ou seja, o acesso do brasileiro. Esse que apresenta ficou estranhíssimo, né? O brasileiro apresenta meios de entretenimento cada vez mais restritos, o Brasil apresenta. Mas aqui eu estou retomando a palavra brasileiro, então eu mudaria essa relação, vírgula, cujo acesso aos meios de entretenimento, de cultura e de arte é cada vez mais restrito. Perfeito? Fez sentido isso para vocês? Então veja que nós vimos aqui repetições de palavras, repetições de recursos coesivos, as relações poderiam ser melhoradas, tal como eu estou propondo, ainda assim é um texto que alcançou 980, mas eu não quero que vocês contem com a sorte, eu quero que nós desenvolvamos um olhar para o texto que seja o mais consciente, o mais criterioso, o mais rigoroso possível. Antes de começarmos o parágrafo de conclusão, quero então fazer algumas ressalvas. A Bárbara consegue diversificar os recursos coesivos, embora tenha repetido a conjunção adversativa todavia. Vocês percebem que tanto dentro dos parágrafos como entre os parágrafos há recursos coesivos, né? Tanto é que ela usa o no entanto para relação de oposição lá no segundo período da introdução, o nesse sentido no terceiro período da introdução para dar sequência à ideia trabalhada. Começa o D1 com o diante desse cenário, se utiliza inclusive de um adjetivo como forma de dar ainda mais autoria a essa construção argumentativa. O de acordo com o desse modo para fechar a ideia do D1, começa o D2 com o ademais, que significa além disso, faz uma retomada do assunto trabalhado no D1 concomitantemente à falta de consciência social. Posto isso no segundo período do D2 para dar sequência à ideia, a relação de oposição, porque há um jogo entre ideal proposto na Constituição e o real, aquilo que é posto em prática. O sendo assim, para fechar a ideia aqui do D2, começa o parágrafo de conclusão com portanto intercalado entre vírgulas. Então há uma diversificação de recursos coesivos, embora ela tenha repetido a conjunção adversativa todavia. Isso aqui provavelmente passou despercebido também e não seria justificativa para que ela perdesse 40 pontos. Ainda assim, eu quero que vocês se atentem para a excelência, perfeito? Outra observação que faço é em relação à produtividade dos repertórios. Ela começa o texto com um repertório que diz respeito à arte, né, que versa sobre arte, o cinema como uma forma de arte. Então é pertinente, foi produtiva a relação construída. No D1, o foco do parágrafo foi a falta de projetos educacionais, educativos,
estimulem a ida aos cinemas. Então ela traz uma citação sobre educação, sobre a importância da educação na formação do homem. Mesmo que a ideia do Kant seja muito mais complexa e muito mais profunda que um simples projeto educativo para a ida ao cinema, ela conseguiu construir uma relação produtiva e soube se utilizar de um repertório em defesa do ponto de vista a ser discorrido neste parágrafo, no D1. Vejam a importância, então, de o meu repertório estar em defesa da ideia central de cada parágrafo do meu texto. Lá no D2, a ideia central seria a inoperância do Estado, a falta de investimento governamental. E ela traz uma alusão à legislação, à Constituição Cidadã, a nossa lei suprema, Carta Magna, em que está previsto o dever do Estado de garantir o direito ao lazer a todos os brasileiros. E é construída aqui também uma relação de oposição. Como eu disse a vocês, é um jogo entre o ideal proposto na Constituição e o real, porque aquilo que está previsto na Constituição quase nunca é posto em prática. Percebem a importância, então, de um repertório em defesa da ideia central de cada parágrafo? Percebem que ela não trouxe nenhum repertório específico sobre o cinema? Vejam só, ela faz uma alusão histórica no início, referindo-se à Semana de Arte Moderna. No D1 ela traz uma citação do Kant sobre educação. No D2 ela traz uma alusão à nossa legislação em relação ao direito ao lazer. Ela poderia ter se estendido ainda mais. Ela poderia ter feito referência ao direito ao lazer, à arte e à cultura, porque o cinema é uma forma de lazer, de arte e de cultura. Tanto é que nas reformulações do D2 nós fizemos alguns acréscimos para que nós deixemos essa construção argumentativa ainda mais consistente. Mas o que eu quero que vocês vejam é que não há aqui nenhum repertório específico sobre cinema. Por isso é possível sim que eu produza uma redação que alcance excelência sem que eu saiba especificamente sobre aquela abordagem específica ali da frase temática, perfeito? O mais importante é que eu consiga construir relações que sejam produtivas. Vamos analisar aqui o parágrafo de conclusão, em que, de acordo com a grade do Enem, deve haver uma proposta de intervenção. Foram dois problemas trabalhados no texto: o desinteresse em decorrência da falta de projetos educativos e os baixos investimentos governamentais. Então, teoricamente, para que houvesse excelência no projeto de texto, seria interessante apresentar solução para esses dois problemas. Vamos ver como a Bárbara propôs aqui as intervenções. Ela começa com: urgem, portanto, medidas que possibilitem a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ela faz uma retomada da frase temática, o que é interessante e ao mesmo tempo já reforça a importância de que alguma coisa seja feita. Caso vocês tenham um espaço, vale que nesse primeiro período eu já faça também uma retomada da minha tese. Mas percebam que durante a feitura da proposta de intervenção, automaticamente eu estarei fazendo também retomada da minha tese, porque a minha tese fundamenta-se nesses argumentos, problemas que foram abordados em cada parágrafo. Como eu solucionarei justamente esses problemas, automaticamente, durante a proposta de intervenção, nós já estaríamos fazendo também uma retomada da tese. Ficou claro? Vamos lá. Segundo período. Para que isso aconteça, ou seja, para que haja democratização do acesso ao cinema, é imprescindível que, vejam que ela usa essa oração substantiva, subordinada substantiva a que eu me referi quando estávamos analisando a grade do Enem, é imprescindível que, é imperioso que, é preciso que, é necessário que, o agente, Ministério da Educação. E ela traz uma informaçãozinha a mais após o agente, em parceria com as grandes mídias. Seria uma espécie de detalhamento. Mas o foco aqui, o agente, o sujeito, seria o Ministério da Educação. Por isso o verbo no singular, o verbo no imperativo, discuta. Então apresentei Ministério da Educação como agente, um detalhamento em parceria com as grandes mídias, discuta sobre a importância do cinema como forma de entretenimento e bagagem cultural, retomou exatamente o que foi colocado lá no D1, perfeito? Essa é a ação, então, bem específica, atrelada ao que foi problematizado. Como? Qual será o modo de execução dessa ação? Lembrem-se sempre de que a ação é o verbo. Então, ali, a partir do discuta, começa essa ação. Eu sempre tenho que especificar. Então, discutir sobre o quê? Sobre a importância do cinema como forma de entretenimento e de bagagem cultural. Como? Por meio de expansivas campanhas publicitárias que divulguem atrações presentes nas salas cinematográficas. Então, trouxe um modo de execução. Finalidade: a fim de que a sociedade não se restrinja à televisão. Vejam que cada elemento dessa proposta de intervenção desenvolvida pela Bárbara está intrinsecamente relacionado ao que ela abordou no D1. Então, a gente, o Ministério da Educação, que faz
faz todo sentido, porque ela relata a falta de projetos educativos no Ministério da Educação como o órgão que deve garantir a educação a todos os cidadãos. Ela traz um detalhamento em parceria com as grandes mídias, traz uma medida, uma ação específica, discutir sobre a importância do cinema como forma de entretenimento e de bagagem cultural, e aqui ela faz inclusive uma espécie de bricolagem, né, porque ela repete a palavra entretenimento e bagagem cultural, é como se ela copiasse e colasse essas palavras que se destacaram lá no D1 e trouxesse aqui para a feitura da proposta de intervenção. Modo de execução, por meio de expansivas campanhas publicitárias, e aí ela restringe, especifica essas campanhas. Veja que ela começa aqui, que divulguem seria uma oração subordinada adjetiva restritiva, que apresenta uma informação a mais, uma característica dessas campanhas publicitárias. Ela poderia ter colocado somente por meio de expansivas campanhas publicitárias, mas ela apresenta informações a mais sobre essas campanhas publicitárias, como forma de especificar esse modo de execução e mais, isso aqui valerá como um detalhamento. Então vejam que a meu ver é ótimo, vejam que em conformidade com o que eu já mostrei a vocês anteriormente, o ideal é que nós apresentemos mais de um detalhamento. Aqui, este detalhamento do modo de execução é mais que necessário para que nós consigamos especificar essas campanhas publicitárias que divulguem atrações presentes nas salas cinematográficas. E a finalidade, a fim de que a sociedade não se restrinja à televisão, porque ela aponta isso como um problema lá no D1. Ela mostra que o brasileiro tende a ser refém apenas daquilo que é veiculado nos programas televisivos. Então, olha que legal, todos os elementos, agente, ação, modo de execução, detalhamento e finalidade estão relacionados às problemáticas abordadas lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E aí vocês podem se questionar, foi apresentado um outro problema também, os baixos investimentos governamentais. Vamos ver se ela apresentou solução para esse problema. Ela começa aqui com, além disso, boa, ela já tinha usado o ademais lá no início do D2, então aqui ela diversifica também o recurso coesivo. Cabe ao Congresso Nacional, agente, fazer o quê? Promover reformulações legislativas, como? Mediante políticas públicas que exijam a infraestrutura necessária para comportar os cinemas, garantindo assim o direito previsto na Constituição. Ela traz aqui então um agente, ela traz a ação, promover reformulações legislativas, todas as vezes em que eu quiser propor reformulação de lei ou uma nova lei, Congresso Nacional. O Congresso Nacional no Brasil é a representação do nosso poder legislativo. O Congresso Nacional é igual a Senado Federal e Câmara dos Deputados. Então deem atenção, todas as vezes que vocês quiserem uma ação que caiba ao poder legislativo, no Brasil nós pensaremos no Congresso Nacional. Perfeito? O agente Congresso Nacional fazer o quê? Promover reformulações legislativas como? Mediante políticas públicas que exijam a infraestrutura necessária para comportar, seria isso, né? Os cinemas. Finalidade, garantindo assim o direito previsto na Constituição. Está de acordo também com o que ela discorreu no D2, vejam que a proposta mais completa é a primeira. Aqui, por exemplo, eu não vi detalhamento, né? Então ela traz o Congresso Nacional, traz uma ação, traz um modo de execução, ela coloca esse para comportar os cinemas, mas a meu ver isso aqui não valeria, não seria o suficiente para um detalhamento. E a finalidade, né? Ela trouxe todos os elementos. É a proposta mais completa que é avaliada. Então eu não tenho a obrigação de trabalhar com mais de uma proposta para atingir nota máxima na competência 5. Cabe a mim, então, apresentar todos os elementos exigidos em pelo menos uma proposta para que eu consiga alcançar essa nota máxima. Qual é a importância, então, de ela ter apresentado uma outra proposta, mesmo que nesta outra proposta não haja, por exemplo, detalhamento? É uma forma de ela respeitar o projeto de texto, que é avaliado lá na competência 3. Perfeito? Então, não diz respeito apenas à avaliação da competência 5, mas diz respeito ao projeto do texto dela, uma vez que foram apresentados dois problemas. Quando eu construo uma relação de causa e consequência entre os meus parágrafos, o que não foi o caso aqui do texto da Bárbara, afinal ela trabalha com uma categoria de tese por causas, ela apresenta causa 1 e causa 2 para que o cinema não seja democratizado no Brasil. Quando há uma relação de causa e consequência, aí sim, para o meu projeto eu posso também apresentar apenas uma proposta de intervenção, porque solucionando a causa não haverá também mais consequências desse problema que representa a causa. Percebem o que eu estou dizendo? Aqui, como ela apresenta duas causas distintas, dois problemas que são desvinculados, é muito interessante que ela consiga apresentar também duas propostas, mesmo que apenas uma seja a mais completa em respeito ao projeto de texto. Então, ela não será prejudicada aqui na proposta de intervenção, tanto é que a nota foi máxima na competência 5.
embora a segunda proposta não contasse com detalhamento, tá certo? Além de apresentar essas duas propostas, ela trouxe também uma frase de efeito. Lembrem-se do que eu explicitei a vocês na nossa aula sobre estratégias para conclusão. Tem que haver no meu texto uma frase que dê a esse texto um tom de encerramento. É claro que todas as relações aqui de retomada, percebam como foi feita a retomada da tese. Em cada uma das propostas, ela retoma cada um dos problemas abordados em cada parágrafo de desenvolvimento. Essas retomadas já me dão esse tom de encerramento, mas tem que haver ali uma última frase que feche o meu texto. Vamos ver como ela fez isso. Concretizadas essas medidas, e aí eu posso também me utilizar desse mesmo recurso aqui coesivo, dessa mesma relação de coesão referencial, concretizadas essas medidas, a democratização do lazer não fará parte apenas da Semana de Arte Moderna. Ela voltou num elemento com o qual ela começou o texto. Ela começou esse texto dela com essa alusão à Semana de Arte Moderna, e ela fecha dessa forma. Vejam que ela dá ênfase na coisa do lazer. Eu retomaria a arte e cultura, porque ela fala disso também no texto, mas em alguns momentos ela restringe a apenas um dos elementos, né? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma retomada semana de arte moderna, então nada melhor que apresentar o cinema mais uma vez, ou que reapresentá-lo como um meio de produção artística, como um meio de acréscimo à nossa bagagem cultural, tal como ela já discorreu no texto. Então eu fecharia com: deem atenção a isso para que vocês também anotem essas pequenas alterações que eu estou fazendo durante a aula. Concretizadas essas medidas, a democratização da arte, da cultura e do lazer não fará parte apenas da Semana de Arte Moderna. Eu traria algo nesse sentido, porque quando eu penso no cinema, eu não penso apenas num meio de lazer. Tanto é que ao longo do texto ela apresenta o cinema como forma de acréscimo à bagagem cultural, como um meio artístico. Tanto é que foi esse o repertório por ela utilizado no momento de contextualização, essa alusão à Semana de Arte Moderna. Então notem aqui a importância dessa última frase como forma de dar ao texto um movimento quase circular. Afinal ela fecha o texto, ela encerra o texto, retomando o elemento que teve mais relevo, que se destacou nessa introdução, retomando esse elemento de informatividade. É muito interessante para o projeto, é muito estratégico, isso dá uma sensação muito positiva para o leitor do texto. Então é uma dica, a meu ver, dentre as estratégias para conclusão, a retomada nessa última frase, na minha frase que será de efeito, de um elemento que se destaca na introdução, é a forma mais assertiva de eu fechar o meu texto, perfeito? Ela faz um parágrafo de conclusão, então, com um período em que retoma a problemática e reforça a importância de alguma ação. No segundo período, em que ela desenvolve a primeira proposta, que é a proposta mais completa. No terceiro período, ela apresenta uma segunda proposta em respeito ao projeto de texto, porque ela conseguiu trabalhar com dois problemas em cada parágrafo de desenvolvimento. E um último período com uma frase de efeito, em que ela fecha o texto por meio da retomada do elemento de informatividade com o qual ela começa o parágrafo de introdução. Fez sentido, pessoal? Lembrem-se de que nesse texto a Bárbara alcançou nota máxima em todas as competências, exceto competência 1, adequação à modalidade. Nós vimos aqui um conflito de pontuação, vimos um conflito também em relação à legibilidade, vimos um conflito quanto à acentuação. Deem atenção a esses pequenos conflitos, porque assim como a Bárbara, vocês também estão lutando pela excelência e dará certo. Pessoal, agora vamos analisar a nossa grade, uma grade que toda a equipe de professores da Maie fez em conjunto, de modo a avaliar de vocês da forma mais criteriosa, mais rigorosa possível, sem que nós nos restringamos à grade avaliativa do Enem, em que há, por exemplo, a exigência da proposta de intervenção, que não é uma exigência na maioria dos vestibulares que vocês também farão, perfeito? Vamos lá, então aqui eu coloquei para vocês a grade. Nós temos para o primeiro critério avaliativo modalidade padrão da língua. Então aqui entrariam também as mesmas questões em relação aos desvios gramaticais, as convenções de escrita, a escolha de registro. Para o 0, problemas gramaticais generalizados, ou seja, o erro é sistemático no texto do aluno. Fraco, pouco domínio. Regular, pouca variedade lexical, impropriedade vocabular, que eu coloquei para vocês como um dos mais graves conflitos em relação à gramática, vários e repetidos desvios gramaticais, uso indevido da oralidade, porque eu preciso me atentar ao gênero com o qual eu estou trabalhando, e quando se tratar de um gênero oral, por exemplo, um discurso político, um discurso de formatura, são gêneros orais que nós reproduzimos no texto escrito. Aí sim eu posso pensar no uso consciente
consciente dessa oralidade em conformidade com o gênero trabalhado. Para os alunos que farão prova da UFA ou prova de outros vestibulares que exigem, como a prova do PAS, por exemplo, que exigem o trabalho com outros gêneros, além do texto dissertativo e argumentativo, é muito interessante que nós trabalhemos sim essa consciência quanto ao uso de oralidade para aqueles gêneros que forem orais, o que não é o caso da dissertação, ou do artigo de opinião, ou de uma crônica, perfeito? Vamos lá. E aqui nós estamos analisando o uso indevido dessa oralidade, ou seja, não é um uso que cabe ao gênero que está a ser trabalhado. Bom, uso satisfatório da modalidade padrão com poucos desvios. Então aqui nós temos poucos desvios, diferentemente do que vimos, né, nos níveis anteriores. No fraco há pouco domínio e não pouco desvio. Os desvios são recorrentes. No regular há pouca variedade, vários e repetidos desvios. Para o bom, poucos desvios, uso satisfatório da modalidade padrão. Muito bom, desvios esporádicos, isso é, são desvios raros da modalidade padrão e um bom domínio do léxico, um bom domínio do trabalho, então, com a língua durante o texto. Maiêutico, e este é o nível que eu quero que vocês alcancem. Adequação às convenções gramaticais, riqueza e variedade de vocabulário. Então é bem importante que eu pense na escolha das palavras com as quais eu trabalharei em todo o meu texto. Uso devido da oralidade a serviço do projeto textual, ou seja, a depender do gênero trabalhado, eu vou pensar então no uso do nível de linguagem, né, da predominância do nível de linguagem mais formal, menos formal, mais oral, menos oral. Não é que vocês devam usar a oralidade no texto, deem atenção a isso. Dependerá do projeto textual e do gênero a ser trabalhado, mas é importante que haja estratégia quanto à escolha de vocabulário, para que nós consigamos compartilhar todo o conhecimento com o leitor e para que mostremos ao leitor a consciência que nós temos quanto à escolha de cada palavrinha ali no texto. Eu lembro que no início das aulas discuti com vocês a importância do uso de adjetivos, de advérbios, porque o uso de adjetivos e de advérbios em abundância nos ajuda a dar mais expressividade à argumentação, a dar mais emoção, a dar mais autoria. Então tudo depende das estratégias quanto à escolha de vocabulário por meio do qual eu me utilizo para a construção argumentativa. O segundo critério avaliativo com o qual nós trabalharemos versa sobre temática e coletânea, isto é, o meu trabalho com a proposta temática, em conformidade com a proposta temática e com os textos da coletânea. Afinal, é preciso que haja sim o uso produtivo da coletânea, tanto em relação à prova do Enem como em relação aos outros vestibulares que você fará. O que vocês farão. O que não pode acontecer, entretanto, é que eu fique restrita às informações que estão na coletânea, que estão nos textos motivadores. Eu preciso extrapolar essa coletânea trabalhando com outros repertórios que não tenham sido disponibilizados já nos textos motivadores ou nos textos que compõem dada coletânea. Vamos lá. 0, fuga total do tema. Fraco, tangenciamento ou relação escassa com o tema, isto é, se eu não trabalho, eu dei a vocês o exemplo quanto à questão da formação de mulheres cientistas no Brasil. Se eu discorro apenas sobre a questão das mulheres, apenas sobre o machismo, sem restringir a situação para o Brasil e sem discorrer sobre o ingresso dessas mulheres no meio científico, há um tangenciamento. Então eu seria categorizado no fraco. Regular, relação limitada com o tema, predominância do senso comum, uso indevido da coletânea. Então não soube usar essa coletânea com produtividade. Nós teremos uma oficina só para que vocês vejam como se dá esse uso produtivo da coletânea, ou seja, por meio de paráfrases, por meio de apropriações que sejam pertinentes, por meio do trabalho com alguns dados que são ali disponibilizados, construindo relações maximamente produtivas e explicitando ao corretor que vocês conseguiram construir relações intertextuais que são exigidas para que alcancemos notas máximas. Bom, relação mediana com o tema, marcas de senso comum, intertextos razoavelmente desenvolvidos, ou seja, não tem tantas inferências, não há um bom compartilhamento de elementos de informatividade de outras áreas do saber e o trabalho ainda se limita ao senso comum. Muito bom, exploração de várias ideias que o tema e a coletânea oferecem, marcas de autoria, extrapolação da coletânea. Então eu consigo relação entre as informações da coletânea e outras fontes de referência, que façam parte da minha própria bagagem. É o que a grade do Enem chamará de repertório sociocultural. Para
você maiêutico, o que nós esperamos? Extrapolação da coletânea com excelência na organização de vozes e de pontos de vista sobre o tema. Então, organização, consistência, estratégia para a construção dessa produtividade necessária. Excelência no trabalho de autoria, reflexão aprofundada, ou seja, eu não fico de forma alguma presa ao senso comum. Eu consigo trabalhar com a devida parcimônia, com a devida complexidade, com a construção argumentativa que não se limite ao senso comum, explorando vozes de autoridade para aquela abordagem, pontos de vista que me ajudem na construção de uma argumentação que seja maximamente consistente, organizada, bem fundamentada. Aí sim eu consigo materializar o que nós estamos chamando de autoria, perfeito? Pessoal, vamos analisar agora o terceiro critério avaliativo em relação ao gênero e à construção argumentativa. Lembrem-se de que a argumentação deve ser consistente, fundamentada, organizada, deve apresentar todas as relações, inclusive estratégicas, que vocês já viram na aula que tiveram em relação à construção dos parágrafos de desenvolvimento. Embora a argumentação já deva ser iniciada no próprio parágrafo de introdução, em que vocês fazem a apresentação do posicionamento. Vamos lá. O 0, texto não correspondente ao gênero. Suponhamos que se trate de um texto dissertativo argumentativo, mas que o aluno escreva um texto em poesia. Ele então zerará esse critério. Fraco, leve aproximação do gênero, ausência de projeto textual, texto contraditório, com a apresentação de muitas contradições. O projeto de texto tem a ver com a organização daquilo que será desenvolvido durante o texto, isto é, o modo como eu me posiciono, os argumentos em defesa desse meu posicionamento e as estratégias das quais eu me utilizo para desenvolver esses argumentos, para construir uma argumentação que seja blindada, que não possa ser questionada pelo corretor. Mesmo que ele discorde do meu ponto de vista, eu trago pontos de vista, argumentos, elementos de informatividade em defesa desse meu argumento, de modo a não permitir nenhuma invasão do meu corretor. Regular, uso limitado dos caracterizadores do gênero textual, esboço de projeto de texto, isto é, o projeto de texto não é devidamente desenvolvido no texto, texto preponderantemente expositivo, e faço a vocês a ressalva. Lembrem-se de que a exposição não necessariamente tem a ver com o excesso de elementos de informatividade. Se eu construo um texto somente por meio de afirmações, sem que eu construa também relações de explicação, de justificativa, de causa e efeito, de exemplificação, o meu texto pode ser expositivo mesmo que eu não trabalhe com repertórios. Então não confundam. Para a argumentação são necessárias relações de explicações, relações de causa e efeito, relações de justificativa, exemplificação como forma de materializarmos essa argumentação. Pensem sempre na pergunta, por quê? Quando eu faço afirmações eu preciso conseguir responder a essa pergunta, por quê? Bom, raras falhas na caracterização do gênero textual, então é um bom trabalho, as falhas são raras, e um projeto de texto definido, argumentação lógica, isto é, sem nenhuma contradição. Muito bom, emprego apropriado dos caracterizadores do gênero escolhido, então eu vou trabalhar, por exemplo, a se tratar de uma dissertação com a introdução, com o desenvolvimento, com a conclusão, com os recursos exigidos para a feitura de um texto dissertativo argumentativo. Uso também de forma apropriada os recursos argumentativos e persuasivos a serviço do meu projeto de texto, isto é, em defesa do meu ponto de vista, em defesa da minha tese, e a sustentação desse meu ponto de vista mediante o uso de vozes de autoridade, de elementos de outras áreas do saber que me ajudem a fundamentar essa minha construção argumentativa. Perfeito? Maiêutico, e é sempre este o nível que eu quero que vocês alcancem. Excelência no senso crítico, então não é uma argumentação que se restringe ao senso comum. Projeto de texto excelente, devidamente apresentado na introdução, desenvolvido durante todo o texto, retomado no parágrafo de conclusão. Encadeamento e retomada de ideias, uso excelente das diferentes vozes e dos recursos argumentativos e persuasivos. Então há aqui também excelência quanto à produtividade do que a grade do Enem chama de repertório sociocultural.
Na nossa grade avaliativa, vamos diferenciar coerência e coesão. A coesão será mais intrinsecamente relacionada aos aspectos estruturais, a construção, a materialização dessas ideias no texto. E a coerência será avaliada em relação ao campo semântico, isto é, em relação às ideias, para que nós observemos se não há nenhuma contradição. 0. Texto com ideias incompreensíveis, isto é, quando o meu texto não é inteligível, quando ele não é passível de compreensão. Fraco, graves incoerências na adequação à realidade, inúmeras deficiências na relação entre as ideias. Regular, várias contradições internas e externas que comprometem algumas ideias do texto. Então vamos lá, coerência pode ser, como eu já falei para vocês, intratextual, em relação às próprias relações construídas ao longo do texto, e extratextual, quando eu trago informações que não são compatíveis com a realidade. Poucos atritos lógicos semânticos. Então, há ainda atritos, mas são poucos. Muito bom. Raros atritos lógicos semânticos, sem grave contradição interna ou externa que comprometa uma ideia do texto. Perfeito? Maiêutico, uso excelente dos recursos lógicos semânticos, ou seja, as relações maximamente bem trabalhadas, em compatibilidade com as próprias ideias construídas durante o texto e com a realidade, compartilhamento excelente de conhecimento de mundo, inferências que demonstram leituras prévias. Então há uma relação também com esse trabalho de produtividade quanto às vozes que nós traremos para sustentar a nossa argumentação. Perfeito? Em relação à coesão, nós vamos analisar as construções entre as relações, sejam essas relações interparagrafais, isto é, entre os parágrafos, ou intraparagrafais, entre os períodos de dado parágrafo. 0, texto caótico, fraco, falhas de articulação generalizadas que comprometem preponderantemente o texto, inadequações graves no uso de recursos linguísticos. Então, apresento o uso de um conectivo adversativo quando não se trata de uma relação de oposição e assim sucessivamente. Regular. Falhas de articulação que comprometem várias ideias do texto, frases muito longas, problemas graves de pontuação, e aqui nós fazemos uma referência aos problemas de predicação, quando eu coloco ponto final, por exemplo, separando uma oração subordinada de uma oração principal, ou quando eu não consigo compreender as funções sintáticas para a vírgula. E é importante que nós pensemos sempre na fluência da progressão textual. Aquele texto muito truncado, via de regra, apresenta uma nota muito baixa quanto à coesão, porque o texto tem que ser facilmente lido, e o trabalho com os recursos coesivos existe justamente para que nós consigamos linkar essas ideias. Perfeito? Bom, poucas rupturas coesivas na progressão textual, articulação restrita aos recursos mais usuais, então não há nada estilístico, não há nada autoral no texto. Muito bom, raros atritos na coesão referencial ou sequencial, então ainda há atritos, falhas leves no emprego de paralelismo, e aí eu posso pensar no paralelismo sintático, por exemplo, diversificação dos recursos coesivos. Aqui o paralelismo não diz respeito ao paralelismo poético, que nós vimos como estratégia, nós estamos nos referindo aos paralelismos que possibilitam a fluência da progressão do meu texto. Quando eu coloco, por exemplo, uma estrutura simples, eu gosto de doce e salgado. Esse e salgado perde a função sintática, porque ele representa também um complemento do verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto, que exige preposição de. Então a estrutura mais adequada seria eu gosto de doce e de salgado, justamente para que haja um paralelismo sintático. Compreendem um exemplo? Maiêutico, excelência no domínio da pontuação, da coesão referencial e sequencial e de recursos estilísticos, isto é, eu me utilizo de estratégias para garantir a fluência na progressão do meu texto. Nós colocamos aqui aspectos visuais que representarão alguma forma de um aluno ser penalizado. Então, deem atenção ao afastamento da margem para indicar início de parágrafo. Tem muitos alunos que não se atentam a esse afastamento. Rasura, evitemos as rasuras para que não deixemos o nosso texto ilegível. Caligrafia, também muito importante para que não haja nenhum conflito de ilegibilidade. A estética do texto, isto é, o alinhamento do texto nas margens, uniformidade da letra. O aluno às vezes começa com uma letra muito grande e vai diminuindo esse texto. Então, é importante que nós nos projetemos com estratégia para que pensemos que, embora muitas vezes os aspectos estéticos não costumem ser cobrados, quem trabalha com o nosso texto é um ser humano. Então eu preciso produzir tudo aquilo que de certa forma agrade o meu leitor, para não causar nenhum estranhamento, para não provocar um olhar que seja preconceituoso para com o que eu escrevi. A distinção apropriada entre maiúsculas e minúsculas, o uso do hífen, sobretudo na separação silábica. Então deem atenção a esses aspectos visuais, porque eles também
também farão toda a diferença no processo de avaliação do texto de vocês. Pessoal, vou compartilhar com vocês agora um texto produzido pelo Lucas Felp, cuja nota foi máxima no Enem de 2018, e ele alcançou excelência também na prova da FUVEST, cuja grade avaliativa é diferente da grade do Enem, e o Lucas está com uma parceria com a Mania Escola de Redação e produziu uma redação com exclusividade, em conformidade com a proposta que vocês receberam na semana passada, quanto aos desafios para a formação de mulheres cientistas no Brasil. É um texto que não conta com proposta de intervenção, então foi feito para ser avaliado em conformidade com os critérios avaliativos da nossa grade universal, e eu vou fazer algumas análises desse texto com vocês, para que nós materializemos todos esses critérios que foram analisados anteriormente. Vamos lá. Ele começa assim. No filme biográfico de 2017, Estrelas Além do Tempo, é retratada a história real de 3 mulheres negras, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que revolucionaram a corrida espacial estadunidense enquanto serviam à NASA durante a Guerra Fria. Ao longo da narrativa, o espectador evidencia as fortes barreiras enfrentadas pelas cientistas em um contexto de trabalho predominantemente masculino e sexista. Em analogia à ficção, é claro que os obstáculos vivenciados pelas personagens históricas persistem no Brasil contemporâneo, sobretudo devido ao preconceito estrutural na comunidade científica e à falta de incentivo a garotas aspirantes à pesquisa. Então, olhem que parágrafo de introdução fantástico. Ele começa com um repertório de máxima pertinência, porque é um repertório já diretamente relacionado a esse contexto do ingresso das mulheres no meio científico. Ele apresenta um filme e ele mostra que conhece o filme. Ele compartilha conhecimento acerca desse filme. É muito importante que nós não subestimemos o nosso leitor e também é muito importante que nós não o supervalorizemos. Então, quanto mais conhecimento eu compartilho, menos riscos eu corro, menos brechas eu dou para que o leitor questione essa produtividade do meu repertório. Então, ele começa nesse primeiro período contando um pouquinho a história do filme. Continua no segundo período, ao longo da narrativa, e ele já evidencia os conflitos, ou seja, o fato de haver um contexto de trabalho predominantemente masculino e sexista, sobretudo na área da ciência. No último período, no terceiro período, ele traz uma relação de analogia, isto é, de comparação entre o cenário fictício e o que acontece no Brasil contemporâneo. E aí ele se utiliza do recurso coesivo em analogia à ficção e constrói essa relação no campo semântico também. É claro que os obstáculos vivenciados pelas personagens históricas persistem no Brasil contemporâneo. E ele apresenta 2 causas principais para essa persistência. Então aqui ele também se utiliza da categoria de tese por causas. O preconceito estrutural como causa 1 e possivelmente o assunto a ser abordado no D1, e a falta de incentivo a garotas aspirantes à pesquisa como causa 2, provavelmente o aspecto a ser trabalhado no segundo parágrafo de desenvolvimento. Um parágrafo de introdução simples, mas que apresenta inferências, que apresenta estratégias, houve a apresentação clara de um projeto de texto. Vamos ver se ele conseguiu desenvolver esse projeto ao longo de todo o texto, perfeito? Vamos começar aqui então o D1. Diante desse cenário, trabalho com recurso coesivo, que é marca essencial da dissertação, seja essa dissertação produzida para a prova do Enem, seja essa dissertação produzida para qualquer outra grade. É preciso destacar primeiramente o papel da mentalidade patriarcal na situação de mulheres cientistas atualmente. Então ele já apresenta a ideia a ser trabalhada aqui nesse parágrafo, no primeiro período. Ele já retoma a tese, ou um desses elementos que fundamentam essa tese. Ele continua. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo de 2018, a porcentagem de mulheres inseridas em engenharia elétrica, por exemplo, é menor que 5%. Então ele traz um dado estatístico, isto é, um elemento da realidade como forma de sustentar essa argumentação. Ele está compartilhando inferências, ele está apresentando conhecimento de mundo dele. Esse baixo percentual, retoma, olha a coesão, indubitavelmente decorre da desvalorização do trabalho da minoria feminina como reflexo da construção de um estereótipo sexista de suposta incapacitação laboral das mulheres em comparação aos homens. Então ele continua a desenvolver uma argumentação em defesa de que os estereótipos disseminados por um modelo patriarcalista prejudicam, interferem negativamente no ingresso de mulheres ao meio científico. Perfeito?
E aí ele continua agora para fechar a ideia do parágrafo. Tanto é que o conectivo por ele utilizado é o desse modo, que traz um tom de encerramento. Todo parágrafo tem que ser visto como um mini texto. Então tem que haver a apresentação dessa retomada da tese, um repertório que sustente essa construção argumentativa, as relações de explicação, de causa e efeito, de exemplificação e um último período para que nós possamos fechar a ideia central desenvolvida no parágrafo. Desse modo, em um cenário no qual cientistas do sexo masculino são estereotipados como mais capazes que as mulheres que atuam na área científica, a desvalorização do mercado de trabalho nada é senão uma lamentável marca do patriarcado. Retomou a ideia principal a ser trabalhada, além de ter apresentado também inferências que ratificam o conhecimento do autor em relação a esse ponto de vista que está a ser defendido. Perfeito? Vamos lá. Ademais, começou com outro recurso coesivo para apresentar a segunda causa, em conformidade com o projeto de texto previamente apresentado. A falta de incentivo social e até mesmo escolar já está retomando então um outro elemento da tese, o outro assunto que aqui representará a segunda causa por ele apontada. A falta de incentivo social e até mesmo escolar à carreira científica para jovens garotas eleva o quadro a um nível alarmante. Vejam o trabalho estratégico, a escolha de vocabulário, a riqueza no vocabulário, a escolha estratégica de adjetivos, de advérbios, a diversificação de recursos coesivos. É um texto muito autoral e um texto muito semelhante ao que nós entendemos como um modelo de texto excelente para o Enem. Então, desconstruam os tabus que vocês têm de que o texto para o Enem é um e o texto para a FUVEST é outro. Opa! Há especificidades distintas em cada uma dessas grades avaliativas, começando, por exemplo, pela proposta de intervenção, que é uma exigência da grade do Enem, mas que não é cobrada na grade da FUVEST, via de regras temáticas abordadas pela FUVEST são mais críticas, mais reflexivas, algumas vezes polêmicas, mas a construção do texto dissertativo argumentativo, a estrutura que predomina nesse texto é basicamente a mesma, e é muito importante que vocês entendam isso. Por isso, muito provável que um aluno que alcance excelência na prova do Enem também possa alcançar excelência na prova da FUVEST, desde que esse aluno não tenha simplesmente decorado uma receitinha de bolo. Então ele precisa estar atento a essas construções com a consciência que nós tentamos promover em vocês. Perfeito? Vamos lá. Ele começa o segundo período explicando essa afirmação que ele fez, né? Explicando a falta de incentivo. Afinal, mulheres são inclinadas a ocupar cargos de menor status intelectual para satisfazer ao ideal de feminilidade. Isso se reflete no caso de, por exemplo, Juliana Stradiotto, pesquisadora brasileira que, desestimulada pelo corpo social e muitas vezes pela própria escola, quase desistiu de ingressar ao meio científico, o que a impediria de, aos 19 anos de idade, ganhar um asteroide com seu nome e de ser selecionada para acompanhar a cerimônia do Nobel. Felizmente, Juliana, ao contrário do que ocorre com a maioria das crianças e das adolescentes do gênero feminino, as quais não recebem estímulo para se formarem como cientistas, descobriu seu potencial no meio científico em detrimento dos preconceitos a que foi submetida. Então, olha que parágrafo incrível, com progressão textual, com escolha estratégica de vocabulário. Ele começa o primeiro período retomando então o segundo elemento da tese, a falta de estímulo para jovens garotas que aspiram à ciência. Afinal, ele explica, as mulheres são inclinadas a ocupar cargos que satisfaçam ao ideal de feminilidade. Traz um exemplo da realidade, citando Juliana Stradiotto, uma pesquisadora que não se imaginava no mundo científico, que quase desistiu do ingresso à ciência porque foi desestimulada, tanto pelo corpo social como pela própria escola. E isso a impediria de, aos 19 anos de idade, ganhar um asteroide com seu nome e de ser convidada, de ser selecionada para acompanhar a cerimônia do Prêmio Nobel. Então vejam só o exemplo fantástico e as relações que são construídas, né? Por meio desse exemplo, ele consegue sustentar a argumentação de que muitas mulheres não ingressam ao meio científico por serem desestimuladas. E aí ele fecha a ideia do parágrafo. Felizmente, Juliana traz essa relação, ao contrário do que ocorre com a maioria das crianças e das adolescentes do gênero feminino, que não recebem nenhum estímulo para essa formação, descobriu seu potencial no meio científico em detrimento dos preconceitos a que foi submetida. Em detrimento, pessoal, não se esqueçam, significa em prejuízo. Então é que ele trouxe um exemplo positivo e mostrou que Juliana quase desistiu da realização de um grande sonho por ser desestimulada. Se se tratasse de uma prova do Enem, o ideal é que a problematização predomine, uma vez que no parágrafo de conclusão eu vou também apresentar proposta de intervenção. Então, para o Enem haverá predominância da problematização. É quase uma relação de igualdade, argumentação igual problematização. Aqui ele tem
tem essa liberdade de dar mais espaço para um exemplo positivo, embora ele ratifique que esse exemplo representa uma exceção e não a regra. Vamos analisar aqui quais foram as estratégias no parágrafo de conclusão. Portanto, começou com o conectivo conclusivo, não há que se negar que os desafios para formar mulheres cientistas no Brasil, retoma a problemática da frase temática, estão diretamente vinculados aos moldes patriarcais, retomou o elemento 1, de acordo com a apresentação da tese, e ao desencorajamento a que muitas possíveis pesquisadoras são impelidas desde a educação básica, retomou a causa 2, o aspecto 2 desenvolvido no D2. Então, esse primeiro período foi para retomada, ele retoma ao mesmo tempo a proposta temática e a tese, perfeito? É fato que se utilizará no segundo período de uma relação declarativa, que dá mais força à minha argumentação, mais expressividade a essa minha argumentação. É fato que a conscientização sobre o tópico, isto é, sobre a temática, traz diversos benefícios à sociedade, como ocorreu com o lançamento do filme Estrelas Além do Tempo. Então ele acaba agora reforçando a importância de filmes como esse para que nós tenhamos consciência quanto aos conflitos, quanto aos desafios que impedem a inserção das mulheres no meio científico, mas constrói uma relação de oposição. Ações de ordem federal devem ser tomadas para reverter a situação. Deve-se prover maior investimento à pesquisa feminina e foco ao incentivo na formação profissionalizante de mulheres cientistas. Olha que interessante, ele traz uma espécie de proposta de intervenção camuflada. Essa proposta aqui não supriria as exigências da grade do Enem, porque ele não apresenta modo de execução, ele não apresenta detalhamento, finalidade, mas ele propõe uma espécie de solução. Então vejam que a proposta de intervenção é também uma estratégia para minha conclusão, mesmo que eu não esteja fazendo um texto para o Enem, desde que eu tenha problematizado. E aqui ele propõe não apresentando os 5 elementos que são exigidos na prova do Enem. Se tratasse de uma prova do Enem, ele não conseguiria nota máxima na competência 5. Mas aqui, como forma de estratégia, ele apresenta essa proposta camuflada como um modo de alerta. Ele mostra que os filmes ou que as discussões em relação a esses desafios são sim necessárias, mas há ainda ações que precisam ser postas em prática, sobretudo em âmbito federal. Maior investimento à pesquisa e foco ao incentivo na formação profissionalizante. E é interessante porque ele propõe uma solução de acordo com a problematização que foi desenvolvida durante o texto. Fecha com uma frase de efeito. Lembrem-se sempre dessa frase de efeito que trará o tom de encerramento para o texto. Será apenas com uma mudança conjunta de mentalidade e ação, mentalidade porque nós discorremos no D1 sobre a questão patriarcal, sobre o patriarcalismo enraizado na sociedade brasileira e a ação como consequência dessa mentalidade, que surgirão novas Juliana Stradiotto, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, estrelas a par de seu tempo. Então ele fecha o parágrafo de conclusão mais uma vez, essa última frase, esse último período, remete ao elemento de informatividade com o qual ele começa o parágrafo de introdução. Notem como isso provoca uma sensação maximamente agradável, porque explicita estratégia, é uma forma de eu dar esse movimento quase circular ao meu texto. Então, mais uma vez, essa é a dica que eu dou a vocês. No parágrafo de conclusão, façam retomada de elementos que tenham tido relevo, que tenham tido destaque na introdução do texto, porque é um movimento ideal para o fechamento desse texto. Perfeito? Fez sentido isso aqui para vocês? Esse seria um texto modelar, então, para um resultado de excelência em conformidade com os critérios avaliativos da nossa grade universal. Pessoal, eu me coloco integralmente à disposição para sanar quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação à aula. Nós, todos os integrantes da Maria, estamos à disposição de vocês. Contem conosco neste momento. Por enquanto, fiquem em casa. Vamos agora, acredito que este seja agora é o momento de agirmos com consciência coletiva, com humanidade, com alteridade, que nós preservemos a nossa saúde, a saúde de todos aqueles que estão à nossa volta. Contem comigo, eu me coloco aqui à disposição. Um abraço, meninos!